Conexão Empresarial, com Maristela Moura. Olá, estamos começando o nosso Conexão Empresarial de hoje. E aqui nos estúdios da TV Diário, né, que é no canal 26 e também no 526 da NET, nós estamos recebendo Edmilson Gabardo, empresário do transporte coletivo aqui de Santa Maria. Prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Prazer todo meu, Maristela. Prazer Satisfação é nosso. mesmo. Nós é que temos o prazer. Fazia tempo que a gente, inclusive, nem se encontrava, né, Edmilson? Bom, nós vamos falar um pouquinho do currículo, então, do Edmilson, e depois nós vamos ver um VT, né, um videozinho a respeito da empresa, e voltamos para darmos início ao nosso bate-papo aqui nos estúdios. Edmilson Gabardo, ele nasceu em Porto Alegre. Ele é casado com a funcionária do Hospital Universitário, a Tânia Gabardo. Eles têm 5 filhos, o Gabriel, Daniel, Rafael, Denise e Stefan. E tem uma neta, a Mônica, que tem 7 anos. Ele é advogado formado há 35 anos e é o diretor da empresa Gabardo Transportes Coletivos há 45 anos. Hoje é vice-presidente do Sindicato de Empresas de Transporte e também da ATU, entidades que já foi também presidente. Mais ou menos, resumidamente, é isso, né? Mais ou menos por aí. Isso. Então, agora nós vamos assistir, então, um pequeno VT, um pequeno vídeo a respeito da empresa, depois nós voltamos aqui. A Gabardo Transportes Coletivos foi fundada pelo Valmor Gabardo em 1957, em Porto Alegre. A empresa foi transferida para Santa Maria em 1968. Trabalha no ramo de transportes de passageiros e conta atualmente com 80 colaboradores. Sempre estão envolvidos em várias campanhas de apoio à comunidade, onde colaboram semanalmente com a distribuição de refeições no núcleo assistencial Maria Ribas de Nardim, além do apoio com entidades, com transporte e outras ações. Já foram condecorados 2 vezes com destaque profissional modelo do transporte de passageiros no Rio Grande do Sul e no Brasil, e pela Associação Nacional dos Transportes. Edmilson, 35 anos de formado e depois mais 45 anos de empresa, né? Começou em Porto Alegre, como é que vamos contar um pouquinho da vida desse empresário? Como é que veio parar em Santa Maria? Faz muito tempo? Como é que foi a história, o início? Bem, Marcela, meu pai iniciou com transporte. Meu pai é natural de Bento Gonçalves, né? Gringo, trabalhava na colônia, em Bento Gonçalves, plantação de parreira, enfim, todo o trabalho de uma pequena propriedade rural com os irmãos. E aí ele serviu em Bento Gonçalves, no batalhão ferroviário, foi a Porto Alegre, aí depois de cumprir o serviço militar, foi a Porto Alegre trabalhar no mercado público, com os primos lá que tinham banca no mercado público em Porto Alegre. E naquela situação surgiu uma oportunidade para eles comprarem um micro-ônibus, isso lá na década de 50. E aí eles compraram um micro-ônibus entre 6 pessoas, 6 sócios. Eram os tios, amigos lá e tal, compraram. E o pai era o motorista do micro-ônibus. Então ele era sócio e motorista, né? E aí compraram outro, e aí alguns saíram, e aí ele começou lá em Porto Alegre com aquela situação. Transporte dentro de Porto Alegre. Transporte urbano dentro de Porto Alegre. Ele começou na linha atendendo a Glória, né, o bairro Glória, e depois o transporte coletivo ele apresenta crises a cada 10 anos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele tem uma crise já estabelecida de tempo em tempo. E daí, numa dessas situações, ele tinha esses micro-ônibus, aí a prefeitura mandou que comprassem ônibus, aí eles compraram e foram atender a zona sul de Porto Alegre. E aí a prefeitura novamente de Porto Alegre disse que não poderia ser mais empresa individual, o proprietário só... Sem ter uma empresa constituída. Daí, em 1965, foi quando ele constituiu aí a Tonholo e Gabardo, lá em Porto Alegre, em setembro de 65. E houve outra, e aí era o seguinte, era assim, tipo a linha da universidade aqui em Santa Maria, para as pessoas entenderem, e tinham 10 empresas operando, mas não operando em consórcio, cada um operava por si, né? Então tinha uma série de dificuldades, uma concorrência dentro da empresa e tal, dentro desse grupo eram 50 ônibus, mas o pai e o Tonholo, José Tonholo, tinham 5 ônibus. Aí
apertou, e aí a prefeitura apertou, disse que tinha que ser maior, que as empresas teriam que ser maiores e tal. Eles acabaram vendendo lá e comprando aqui de uma família dos Maffini, né? Então, que eram proprietários da Autoviação Santamariense. Isso em 1968, eu tinha 5 anos. Então, em maio de 68, a gente se estabeleceu aqui, até uma situação bem curiosa, que a gente veio no 17 de maio de 68, foi o dia que aportamos em Santa Maria, dia de aniversário da cidade. E aí chegamos, começou com a linha ali, eram 3 ou 4 ônibus também, e fomos crescendo junto com a cidade. Eu, naquela época, né, hoje eu tenho 59 anos, naquela época a gente acompanhava, podia até trabalhar, eu comecei a trabalhar de cobrador ali com 10 anos, nas férias do colégio, as férias escolares, ia trabalhar cobrador. Então, hoje, Deus o livre, se fizer uma coisa dessas, pode dar até cadeia, né? Mas, então, a gente foi se envolvendo e foi crescendo junto com a cidade, né? A cidade, isso há 60 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, era bem menor e a cidade foi crescendo e a gente foi crescendo também nas áreas que a gente atende, né, que é a região do Passo da Areia, ali, Vila Oliveira, e lá para o lado da Chácara das Flores também, toda aquela região. E a cidade foi crescendo e a gente foi crescendo junto com a cidade, sempre prestando o serviço de transporte público, e a gente aprendeu a fazer isso com o pai e tomou gosto pela coisa, estamos nessa aí até hoje, né? Acabou fazendo direito, mas também não eu fiz direito, mas acabou ficando mesmo, foi na empresa. Eu fiz a faculdade de Direito, me formei na turma de 87, né? Tenho grandes amigos que a gente deixou que acompanham a gente até hoje, né, na faculdade, mas acabei, porque precisa direcionar, né, dar atenção, um cliente, a pessoa que procura um advogado, é o mesmo caso da pessoa que procura um médico. Ele está com um problema sério, ele tem que resolver aquele problema. Então ele precisa de atenção, né? Então ele precisa de foco. E aí eu não estava conseguindo. No começo até tentei advogar, mas eu não conseguia dar aquela atenção para o cliente, né, para a pessoa que precisa daquele apoio. Eu digo, não, então vou continuar na empresa e fiquei, então, mas tem a minha carteirinha da OAB, minha anuidade paga há 35 anos, mas realmente sou empresário. E depois direito também, né, Edmilson, sempre ajuda em qualquer profissão, né? Acho que na de vocês, principalmente, ajuda muito também, né? Porque sempre tem leis e sim, você de leis e novos decretos, enfim, sempre tem coisas, né, que o direito ajuda bastante. E o nosso país, a dinâmica de mudança na legislação é uma coisa fantástica, né? É muito rápido. É muito rápido, né? Isso. Mas isso que bom que tu conseguiu ainda dar uma conciliada, né? Isso. Fazer tudo isso junto, né? Isso. E aí como é que foi, né? Daí o crescimento da empresa, vocês começaram com linhas, com poucas linhas. Sim, menos ônibus, né? Sim. E aí depois como é que foi esse crescimento de vocês? A gente comprou, chamavam a linha do centro. Ele ia do centro da cidade, da aviação férrea ali, do terminal era na aviação férrea, na frente da pensão Juca Monteiro, né, lá embaixo, no final da avenida. Então, o fim de linha era ali, e o ônibus ia até o HGU, até o Hospital da Guarnição, lá do lado do Malé. Né? E praticamente a cidade terminava por ali, né? Naquela época, atrás do quartel ali eram poucas casas, poucas residências. E aí a gente foi crescendo, indo mais para dentro da vila, aí já foi até a esquina com a Maximiano, aí já foi, né, foi indo, depois criou a Calda Júnior, abriu, aquela rua não existia, né? E a gente foi crescendo. Ali na Chácara das Flores também, tinha só o balneário do Seibel, que é lá no sopé do morro, lá atrás, né? E então, tinha aquele balneário, e aí, né, tinha essa situação, a Rua 7 de Setembro, ali, que sempre foi um eixo importante em função da ferrovia, né? Então, ali sempre foi uma região mais movimentada, até do esportivo para baixo, e a gente atuou nessa linha. E aí, em 86, houve uma movimentação no transporte
público aqui em Santa Maria, que a Expresso Camobi desistiu de fazer a linha da universidade. De uma hora para outra eles disseram, não vamos mais atender o campus. E realmente era uma linha bastante deficitária, né, com problemas graves na operação, porque a maioria dos estudantes na época, e até hoje, né, pagam metade da tarifa. E aí a Expresso Camobi, do seu Manuel Setembrino Teixeira, ele resolveu vender a empresa. E aí as outras empresas de Santa Maria, cada um comprou uma parte desta empresa e começamos a atuar daí também aqui para o lado de Camobi, né, na linha da universidade. E aí foi um aumento maior do que aquele aumento natural, né, do crescimento da cidade. Então a gente teve essa oportunidade e aí constituímos aí uma empresa de turismo também. A gente tem a companhia de turismo, temos ônibus para fazer viagens fretadas, enfim, né? E também temos uma empresa de prestação de serviço de mão de obra. Na área da empresa, quem atua é o meu irmão, Eduardo Gabardo. Então a gente tem essa prestação de serviço, turismo e a empresa Gabardo Transportes, que é o início, né, de tudo. Começou por ali. Começou por ali. Nós vamos conversar bastante sobre a Gabardo, né? Vamos dar um intervalinho agora e voltamos em seguida. E depois vamos falar um pouquinho também, né, como é que começou a história toda do consórcio, que eu acho que é bem interessante as pessoas saberem como é que funciona, né? Porque, na verdade, o transporte coletivo de Santa Maria é uma grande família, né? Vocês têm um bom relacionamento entre todos, né? Então nós vamos conversar um pouquinho disso também. Nós vamos em um pequeno intervalo, eu volto em seguida. Estou conversando hoje então com o Edmilson Gabardo, ele que é diretor, né, da Gabardo Transportes Coletivo. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial está de volta. Eu estou conversando hoje com o empresário Edmilson Gabardo, ele que é diretor da Gabardo, né, Transportes Coletivo. E
estávamos conversando um pouquinho, né, da história, então, da Gabardo, né, de como é que começou o transporte coletivo da Gabardo em Santa Maria. E agora a Gabardo também tem outras empresas, que o Edmilson estava falando, que tem o turismo e também uma prestação de serviços. Nós vamos deter um pouquinho mais agora no transporte coletivo mesmo, né? E aí vamos falar um pouco de como é que funciona. Agora você já falou dessa expansão que vocês tiveram. Hoje vocês têm quanto de transporte coletivo? Qual é a frota de vocês e quantos funcionários a Gabardo tem? Hoje nós atuamos no consórcio, sim, né? As empresas, em 2010, nós constituímos esse consórcio e nós temos uma participação de quase 10% do sistema da cidade, né? A Gabardo tem essa participação. A nossa frota são 26 ônibus, mas estamos operando depois da pandemia. Hoje tem 20 ônibus na rua, porque houve uma redução em todo o sistema, né? A redução de passageiros. E hoje temos na faixa de 80 funcionários, né? Uma variaçãozinha mês a mês, mas em torno de 80 funcionários. E atuamos em todas as linhas da cidade, linhas circulares, as linhas originárias da Gabardo, né? E também outras linhas que hoje a gente no consórcio, o consórcio funciona da seguinte forma: cada empresa tem uma meta de quilômetros a ser rodados e o resultado daquela quilometragem, daquela quantidade de passageiros que foi de Santa Maria. Transportou 10 mil passageiros, 1.000 vão para a receita de 1.000 passageiros vai para a Gabardo Transportes, né? E ela, se fez 100 mil quilômetros, a Gabardo Transportes tem que fazer 10 mil quilômetros. Então essa é a nossa regra, né, da constituição do consórcio. Né? Então, e por que foi criado esse consórcio? Você falou, acho que foi em 2010, né? Por que as empresas de Santa Maria resolveram criar esse consórcio? Bem, Marcelo, como eu te falei, em 86 a gente comprou a Expresso Camobi, né? As outras empresas compraram a Expresso Camobi e passamos a atuar juntos na linha da universidade, né? E aí nós já operávamos em consórcio, só que na época a venda do Vale Transporte, então houve uma junção, né? As empresas vendiam cada uma separadamente. Então, um período antes da constituição do consórcio, nós já passamos a vender uma passagem integrada que valia em todos os ônibus, enfim. E a gente foi chegando em 2010, o prefeito era o César Schirmer, e ele disse: olha, vamos ter que ver essa situação, precisamos dar uma melhorada, colocar mais ônibus novos na frota, enfim, e o que vocês podem fazer? Aí a gente se espelhou no modelo de Porto Alegre, né, que é uma operação consorciada, porque o transporte público, ele não é uma atividade comercial normal, vamos dizer assim, né? Por quê? O serviço de transporte público do município é responsabilidade exclusiva do município. O município ele pode, inclusive, ele mesmo prestar, né? A Constituição determina que ele pode prestar ou delegar para terceiros. Mas é um serviço público. E no serviço público não pode ter concorrência. Porque a concorrência pode ser predatória para alguns setores, entende? Então, as empresas, com isso, racionalizaram a operação, porque antes sempre tinha uma disputa, como a receita do passageiro que tu transportava era tua, então tu sempre tinha uma disputa, eu vou em tal horário, vou colocar mais ônibus, vou não sei o quê, e aí deixava descoberto outros horários com menos movimento, enfim. Então, a partir da criação do consórcio, o município passou a delegar a necessidade de atendimento ao público conforme o interesse do público, né? Então, o município diz: olha, eu quero que vocês façam tantos horários, a frequência tal, em tal linha. E aí nós vamos lá e prestamos esse serviço, ou a empresa A ou B, aí nós temos o gerente lá no consórcio, sim,
que aí manda uma cartinha para a empresa lá, diz, olha, amanhã tua tabela é essa, tu vai fazer a tabela em tal linha, tal linha. Então é assim que funciona para evitar desperdício de quilômetro, para evitar, né, enfim, hoje Fica organizado, na verdade. Organizado, porque é muito caro hoje, um quilômetro rodado hoje está mais de R$10. Imagina, para rodar 1 quilômetro com um ônibus custa mais de R$10. Então a gente tem que fazer uma ginástica e a gente tem que fazer muito certo. Porque também um outro fator que está acontecendo no setor de transporte público no Brasil, o pós-pandemia, ele teve uma redução muito grande de passageiros. Nós hoje estamos operando com 70%, não chegou bem a 70% ainda do que a gente operava em 2019, que foi o último ano antes da pandemia. E isso se repete em várias cidades do país, na maioria delas. São Paulo está recuperando um pouco, mas lá é uma metrópole muito grande, então as pessoas têm uma necessidade muito grande de deslocamento pelo transporte público. Mas nós estamos sofrendo, as cidades do porte médio, nós estamos sofrendo uma concorrência muito grande dos aplicativos, né? E as pessoas, lógico, todo mundo quer economizar. Se um aplicativo vai sair mais barato que o ônibus, eu vou optar pelo aplicativo. Só que é uma concorrência para nós que estamos na área, é uma concorrência predatória. Por quê? Porque nós temos tem uma empresa no Brasil, e várias pessoas dizem isso, que o empresário no Brasil é um herói. Tu precisa ter, no caso da minha empresa, tem que ter medicina do trabalho, tem que ter técnico de segurança do trabalho, né? Tu tem os profissionais treinados, né? Tu tem que estar o salário em dia, com fundo de garantia em dia. Então nós temos uma série de obrigações, nós temos que estar mensalmente cumprindo obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, enfim, toda essa situação. E aí um ônibus, para te ter uma ideia, hoje um ônibus simples, comumzinho, mais comum, está na faixa de R$700 mil. Agora nós já recebemos uma cartinha de uma fabricante que 1º de janeiro vai haver uma mudança de tecnologia para emitir menos gases, o que é muito bom, mas vai ter um aumento de 35%. Então esse ônibus já vai lá para 800 e tantos mil, 900 mil. Então nós temos o compromisso de manter esse ônibus, que tem um custo aí de R$10 por quilômetro, com todos os funcionários, oficina, administração, tudo sai dali da roleta, não tem outra fonte de receita. E o aplicativo, a pessoa compra um carro, trabalha só nas horas boas, né? Trabalha na hora, madrugada, lá na região tal eu não vou porque recusa a viagem, né? Corre riscos. Então, vai nessa situação. E também as pessoas, eu sei que as pessoas precisam trabalhar, né? E essa informalidade vai nos custar muito caro no futuro. Porque as pessoas, via de regra, não recolhem os tributos, não recolhem INSS, enfim, né? E vão chegar, a maioria jovem hoje, vão chegar na nossa idade e vão precisar de uma aposentadoria, porque não vão ter toda aquela disposição para trabalhar e não vão ter contribuído com a Previdência, né? Então nós estamos criando situações aí bastante complicadas. E no nosso setor, no transporte público, a necessidade hoje do subsídio público. A tarifa, só hoje uma tarifa em Santa Maria, ela deveria estar na faixa de R$7. O que é um absurdo, né? É um absurdo, mais de $1, né? É quase $1,50, e a população não tem como pagar. O usuário não tem como pagar, as pessoas não têm dinheiro para pagar, o empresário não tem dinheiro para pagar, para comprar o Vale Transporte a esse preço para o trabalhador. Então, e o custo do serviço existe. Então, aqui, a partir da pandemia, porque a situação ficou insustentável, né? O município aportou recursos para pagar uma parte do custo do serviço, para que não parar, porque a quantidade de passageiros que estavam sendo transportados não permitia que aquele ônibus continuasse rodando, porque não se pagava. Então o município passou, subsidiou, né, o valor. Na época houve uma reposição de valores, com uma mediação do Ministério Público, enfim.
E neste ano, ainda estamos em 2022, né, de abril para cá, 2022, o município dispôs uma verba lá de 6 milhões de reais e fez com que a tarifa baixasse em torno de 12%, 13%. Então hoje nós recebemos lá quem compra Vale Transporte R$ 4,50, quem paga em dinheiro R$ 5,00, mas o custo da tarifa calculado pela prefeitura é R$ 5,34. Então essa diferença o município está repassando para as empresas para não onerar. Ele está pagando, ajudando a pagar a passagem do usuário, não está dando dinheiro para as empresas, está pagando a diferença da tarifa que a empresa deveria cobrar e está cobrando a menos. Então, e isto é o mecanismo, está sendo feito assim em Porto Alegre, está sendo feito em Pelotas, está sendo feito em Rio Grande, enfim, todos os Caxias do Sul. Então, é uma situação que o transporte público vai ter que receber. Já tem, nessa fase de transição de governo, o Gilmar Tato, que foi deputado federal por São Paulo, foi secretário de transportes em São Paulo, que está coordenando essa área de transporte público, ele já falou em criar uma espécie de um SUS para o transporte público, que são verbas direcionadas, verbas federais direcionadas, para injetar diretamente na prestação de serviço para reduzir o custo da tarifa e tentar trazer de volta esse público que deve andar de ônibus. É claro que nós temos também que fazer, nós aqui no município, devemos fazer o dever de casa, cumprir o dever de casa. Por quê? Criação de corredores de ônibus, as paradas mais confortáveis, tem tecnologia para isso, as linhas onde é atendido o ônibus, onde o ônibus atende na periferia, tem que ter uma pavimentação melhor, porque a coisa é horrível. A gente, se no carro particular, tu anda numa rua esburacada, já é desconfortável, porque tu vai sacudindo, imagina dentro de um ônibus, andando no buraco, claro. Então, todas essas questões têm que ser feitas para atrair, para a pessoa poder pegar um ônibus com a roupa clara e não se sujar com poeira, porque o ônibus andou numa área sem pavimentação. Então, são uma série de fatores que a gente tem que... essas melhorias dos dois lados. Tem que haver investimento. Tem que haver investimento. Tem que haver um investimento. E o transporte é um serviço público, está na Constituição ali como serviço social, né, junto com saúde, educação, moradia, né, o transporte, e deve ser tratado como tal. Então, as empresas operadoras hoje, se vão cobrar o custo de uma tarifa, não vão ter passageiros. Então, fica complicado. Nós vamos para um pequeno intervalo de novo, Edmilson, depois nós voltamos para dar continuidade aqui no nosso bate-papo. Aqui nos nossos estúdios, nós estamos conversando hoje com o empresário Edmilson Gabardo, ele que é diretor, né, da Gabardo Transporte Coletivo. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. O
Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. O Conexão Empresarial está de volta. Estou conversando hoje com o empresário Edmilson Gabardo. Ele que é o diretor da Gabardo Transportes Coletivos. Antes de nós darmos continuidade, então, ao nosso bate-papo aqui, nós vamos ouvir um pouquinho dos colaboradores, né? Vamos ver o que eles pensam a respeito da empresa. Vamos ouvir então, Edmilson. Já são 12 anos já. 12 anos de empresa desde 2010. Tá? E como é a relação com os colegas, com os gestores? Olha, nós temos uma relação de amizade, né? O que espera da empresa para o futuro? Olha, eu espero da empresa para o futuro aquilo que nós já temos hoje, que é essa relação de amizade, família, né? Os nossos colaboradores, eles também têm esse mesmo sentimento, né? As nossas relações após pandemia, elas parece que elas ficaram mais unidas, nós ficamos mais unidos em função disso. Muitos colegas nossos perderam emprego em função dessa situação. Então nós estamos numa situação assim bem mais, infelizmente, após a pandemia, parece que ficou mais aconchego. Quanto tempo faz que a senhora está aqui? 14 anos já. E como é a relação com os colegas, com os gestores? É ótimo, minha segunda casa, né? Só tenho gratidão por fazer parte dessa família. E o que espera da empresa para o futuro? Que a gente continue, né, vencendo e sempre unidos, graças a Deus, trabalhando, que a gente possa continuar muitos anos aqui trabalhando, né, cumprindo com a missão nossa aqui. Bom, na verdade, você falou que tem 80 funcionários praticamente, né? É importante bastante, né, para qualquer empresa, né? Mas vocês também que trabalham no transporte coletivo, tem muitos dos clientes de vocês é muito direto, né? Principalmente motoristas e pessoal que lida diretamente com o público itinerante o tempo inteiro, né? É muito importante essa família toda se dar super bem dentro da empresa. A gente, como a nossa empresa tem esse número de funcionários, a gente tem uma relação direta, e os empresários aqui em Santa Maria, inclusive a Gabardo, nós não somos investidores, né? Nós somos trabalhadores, nós vamos diariamente nas nossas empresas e estamos vendo ali desde do pneu que precisa ser trocado, né? O problema de saúde lá do funcionário, do parente do funcionário, então a gente acaba se envolvendo. E é um envolvimento assim que às vezes até na técnica aí da administração, né, às vezes a gente recebe críticas e vê, mas é o
a gente criou a família, né? A gente tem né, começou junto com o pai, a mãe trabalhou também na empresa por bastante tempo, o pai, meu irmão, eu. Então a gente tem essa relação, e os funcionários, uma coisa que me deixa assim, que eu não gosto, é despedir um funcionário. Eu faço força para que a pessoa, se tem algum problema, que a gente consiga ajudar, que a gente consiga adequar e tal, para ter as pessoas trabalhando contigo, para elas terem carinho pelo que fazem. Eu tenho carinho, eu gosto de trabalhar, de atender bem, né, o público. A gente atende milhares de pessoas todos os dias, né, então tem que atender com respeito e também respeitar aquelas pessoas que trabalham. Veja só, olha a dificuldade. Na pandemia, no auge da pandemia, muitos estabelecimentos fecharam e as pessoas ficaram em casa, e a nossa turma não ficou em casa, né? Nós fizemos um revezamento, porque diminuiu bastante, então alguns ficavam em casa uma semana e depois vinha outra trabalhar, mas as pessoas estavam ali tendo contato com outras pessoas. A nossa turma, né? Tivemos casos de Covid, tivemos, né, inclusive a fatalidade de perder colegas, né, com o Covid, mas nós estávamos no olho do furacão, né? Ali as pessoas nós estávamos atendendo, nós estávamos ali recebendo as pessoas, lidando com pessoas, claro, com um número bem menor, né? Mas estávamos nessa situação, e os nossos trabalhadores, eles não questionaram nem um dia, né? Nem um dia, não vou ir porque eu estou com medo, não. Ia com máscara, com higienizado. Os ônibus passaram sempre por uma higienização especial, né, com equipamentos, enfim. Então, a gente tem que respeitar. O ser humano precisa de respeito, ele precisa de carinho, e tem que ter a atenção, e tem que ter... ele está vendendo a força de trabalho dele e deve ser respeitado, né? Nós precisamos desse pessoal. Então, a gente procura trabalhar assim, que a gente aprendeu, a gente procura trabalhar assim na nossa empresa. Né? E é verdade, né? Porque, na verdade, eles são a cara da empresa, né? Sim. Lá na frente, quem vai levar o usuário, quem vai estar na frente mesmo da empresa vai ser o colaborador, vai ser o funcionário que está lá. Isso, e ele estando na empresa há bastante tempo, ele sabe, ele reconhece o usuário, sabe, né, o horário, entende? Cria uma... nós temos eu trabalho bastante com a questão da estatística do movimento de passageiros diariamente. É muito redondinho, assim, sabe? A quantidade de passageiros, de um dia para o outro, a mudança é pequena. Principalmente naqueles passageiros com vale transporte, com cartão que tu acompanha. Então a quantidade, e eles repetem o horário, né? A gente já fez esse levantamento, as pessoas pegam quase sempre no mesmo horário, então pegam o mesmo ônibus, então já conhece o motorista, já existe uma parceria. Tanto que nas avaliações, pesquisas que nós realizamos, e o ano que vem acho que devemos fazer mais uma, assim, o índice de relacionamento do público, né, quando se perguntava isso, o que tu acha do motorista, do cobrador, sempre deu acima de 90%, sempre foi, né, bem considerável. Então, a gente remunera bem, né? Santa Maria tem um dos melhores salários do Brasil para motoristas, e isso faz com que as pessoas trabalhem com tranquilidade, né? Imagina um motorista com 50, 60 vidas dentro do ônibus, trabalhando mal-humorado, preocupado. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado, porque nós estamos lidando com pessoas que... com vidas ali, são vidas ali, são nossos filhos, são nossos pais, são, né, nossos amigos que estão ali, que a gente tem que ter todo o cuidado, tem que ter todo o cuidado, né? Tem que cumprir, assim, a segurança. Santa Maria, nós somos abençoados, porque o índice de acidentalidade no transporte público é baixíssimo, Algum evento, imagina, nós fizemos, agora estamos fazendo cerca de 700 mil quilômetros por mês, né? 700 mil quilômetros por mês no sistema urbano dentro da cidade. Então, quilômetro. Então tu imagina, né, as pessoas transportamos hoje 1,5 milhão de pessoas por mês, né? 1,5 milhão de viagens, né, por mês.
E o índice de acidentalidade é baixíssimo, assim, ó. De vez em quando dá uma batidinha numa sinaleira, num estacionamento, alguma coisa, um arranhãozinho no carro, mas nada grave. Porque a gente tem muita atenção com isso, a gente se preocupa muito com isso. Os nossos profissionais assim, são muito bem treinados e fazem parte de um sistema que funciona. Ele funciona e as pessoas então trabalham, né? Nós tivemos essa modificação aí do motorista passar a cobrar também, né? Que foi uma necessidade também no sentido de reduzir o custo do transporte. O município determinou então que houvesse uma redução no número de cobradores. O motorista passou a fazer a cobrança, recebeu também um reajuste, um plus no salário para fazer isso, mas com tranquilidade. E o próprio usuário passou a ajudar também, facilitar o troco, enfim, e as coisas vão... felizmente vai estar fluindo, né? As coisas estão fluindo e a gente, né, fica feliz com isso, porque é a parte boa do nosso trabalho. Bom, e você também tinha falado, né, que agora tem todo, né, o consórcio funcionando, mas também agora vai ter as novas licitações e tudo. E quanto à frota dos ônibus de Santa Maria, né, e principalmente, mais especificamente a de vocês, né, como é que está? Às vezes a gente ouve alguma reclamação, a frota precisa se modernizar mais, agora já não tem mais os cobradores em todas as linhas, então quer dizer, o que está precisando mais melhorar na nossa frota? Marcela, nós estamos aí à beira de um processo licitatório, né? As empresas de Santa Maria vão participar, né, no consórcio. Vamos ver se vamos ter condições de ganhar essa licitação, enfim, de participar nós vamos. Agora vamos ver as condições, as exigências que vão ser feitas pelo poder público, né? Se a gente tiver condições, nós vamos participar, tentar da melhor maneira possível. A frota de Santa Maria hoje, ela está já defasada, ela precisa de uma entrada de novos veículos. Nós temos, a idade média hoje está em torno de 9 anos, né? É uma idade média alta, o ideal ali é 7, 8 anos, né? Mas tudo em função de nós ter passado por esse período de pandemia que simplesmente impossibilitou de se fazer qualquer tipo de investimento. E também aguardando o processo licitatório. E nós não somos colecionadores de carros antigos, né? Até nós temos um parceiro que tem os carros antigos lá e tal, mas não para colocar na linha. Nós queremos, qualquer frotista de qualquer setor que lide com ônibus, caminhão, enfim, qualquer veículo, empresas que têm automóveis, locadoras de automóveis e tal, o novo é muito melhor. Ele tem uma menos manutenção, oferece mais conforto, Só que não adianta, uma empresa é uma família. Se ela não tem receita para trocar de carro, se ela não tem renda para trocar de carro, não pode trocar, porque se fizer um financiamento lá e não conseguir pagar, vem o banco e leva embora. E o ônibus é a mesma coisa. Sim. Se não pagar, o banco leva embora. Então nós reconhecemos isso, tem que melhorar e bastante. Mas tem porque isso também é um atrativo, né? Acho que para as pessoas usarem mais o transporte coletivo, né? Com certeza. E tem um profissional da prefeitura, um técnico lá da Secretaria de Mobilidade Urbana, o Silvio Souza. Ele faz uma colocação, ele faz parte do Conselho Municipal de Transportes lá, que a gente, né, também tem reuniões mensais. E ele diz assim, não, transporte pode tudo. Tudo se pode no transporte. É só perguntar tem que ter resposta para 2 questões. Quanto custa e quem paga? Então, se botar uma frota de ônibus, 200 ônibus novos em Santa Maria, o investimento hoje é de 140 milhões de reais. Então, duvido que alguém faça um aporte dessa magnitude para fazer o transporte público, né? Porque a rentabilidade é bastante baixa do nosso setor. Então, se tu colocar uma frota de ônibus novo,
o usuário que vai acabar pagando, porque dentro da planilha de custos ali, ele tem que pagar a remuneração do capital e a depreciação desse bem. Então o usuário vai estar pagando, o usuário está pagando mensalmente o desgaste daquele ônibus. Então ele vai estar o preço lá em cima. Então as coisas têm que ter um equilíbrio. Então se faz uma idade média um pouco menor, mas a intenção é que agora com a licitação a gente consiga realmente dar uma melhorada na frota, uma melhorada boa na frota para atender melhor o nosso usuário, para as pessoas terem tranquilidade ao usar o ônibus. Se bem que os nossos veículos, apesar da idade média, né, elevada, também o cumprimento de viagem mês a mês é superior a 99%. Dificilmente um ônibus me estraga. Por quê? Porque nós temos uma manutenção preventiva bem importante, bem qualificada. As empresas fazem uma manutenção preventiva, o ônibus sai da empresa e volta à noite. Então, dificilmente tem algum problema de quebra no meio desses 700 mil quilômetros que a gente faz por mês. É um nível muito baixo de quebra de veículos, né? Mas tudo, quanto mais novo, melhor, lógico. Tem como discutir isso, nossa frota está maravilhosa. Não, precisa mudar mesmo, mas vamos ver com quanto o município, né, e o município somos todos nós, os munícipes, né, esse ente não é um ente etéreo, é um ente que está ali. Quem tá hoje o chefe do executivo é o Jorge Possobon, que, né, foi eleito, reeleito, e ele vai ter que, com a sua equipe lá, dizer, olha, vamos dispor de tantos milhões de reais para que a gente consiga fazer com que melhore o transporte e que o usuário na outra ponta não seja prejudicado, não seja onerado ele, né? Então olha, mas é uma mágica que o prefeito tem que fazer também, porque com a operação Salva Bolsonaro, ele diminuiu o ICMS do combustível, e com isso reduz a receita do Estado, reduz a receita dos municípios. Então são atitudes assim que são tomadas às vezes, né, de afogadilho, e que pode ter consequências depois, porque aí o prefeito pega ali o orçamento deles, olha, eu tinha uma previsão de receita de X milhões e vou ter X menos 10, onde é que eu vou cortar? Né? Porque o dinheiro é curtinho, não tem dinheiro sobrando. Fazer ginástica para todos os lados. Não é fácil. Nós vamos ficar no intervalo novamente, voltamos em seguida. Nós estamos conversando hoje com o Edmilson Gabardo, ele que é empresário aqui de Santa Maria, ele é diretor da Gabardo Transportes Coletivos. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando?
um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. O Conexão Empresarial está de volta. Eu estou conversando hoje com o Edmilson Gabardo, ele que é empresário do transporte coletivo aqui de Santa Maria. Ele é diretor da Gabardo Transportes Coletivos. E estávamos falando, né, já falamos bastante da empresa, enfim, de toda a situação que se passa o consórcio, o transporte coletivo em Santa Maria também. E agora já estamos terminando o ano, né, Edmilson? Já estamos, assim, encerrando 2022, rumos a 2023, tem o consórcio pela frente, mas você, como empresário, né, quais são os teus sonhos ainda como empresário? Olha, Marcelo, o sonho da gente que é empreendedor é poder manter a empresa, continuar com ela, né, continuar gerando oportunidades para as pessoas, né, criar suas famílias, né, ter condições de sustentar suas famílias, ter a tranquilidade que no fim do mês vai estar lá recebendo o salário e que a gente possa, né, diante dessas mudanças que vão acontecer por aí em breve, prestar um serviço ainda melhor para as pessoas, né? Nós somos prestadores de serviço público e o serviço público ele tem que ter uma melhora. Às vezes as pessoas falam, o serviço público parece que é uma coisa, né, atirada. Não, ela tem que ser muito bem feita, muito bem prestada. E o nosso sonho, o nosso desejo e o nosso esforço, a nossa energia, nós gastamos sempre pensando em melhorar para todos. Porque quando se tem uma evolução de uma empresa, quando a empresa vai bem, todas aquelas pessoas que cercam a empresa, elas também vão bem. Então, o nosso fornecedor vai bem, ele vai saber que vai receber no dia certo, o nosso trabalhador vai bem, porque ele sabe que vai né, ter oportunidades de crescer dentro da empresa, de ter melhores salários. Então, essa é a nossa ideia, é sempre investir para proporcionar uma vida melhor, para poder recolher mais tributos, para que as pessoas vejam o resultado da empresa e possam crescer, nós possamos ter uma melhoria na saúde, uma melhoria na educação, né, que é fundamental. Então, o papel da empresa é justamente isso, é gerar resultados, gerar lucro, para poder reinvestir e para poder aumentar a qualidade de vida de toda a comunidade, de toda a população que depende e que a atividade final da empresa é fazer as coisas crescerem, né? Uhum. É um trabalho conjunto que tem que fazer com que seja bom para todo mundo. Né? O empreender é isso. O empreender é isso, na verdade, né? A gente tem que estar sempre muito atento, né, ao momento, mas também ter essa percepção, né, de que tem que ser bom no coletivo. E com muito cuidado, né? Porque a questão da economia, como um todo, vem atravessando um período aí de uma certa turbulência, mas nós já passamos por muitas situações aí, iguais ou piores, né, do que essa, e vamos continuar acreditando na melhora, né, do nosso país como um todo. Né? Sim. E é bem isso, eu acho que o transporte coletivo, em todas essas mudanças sempre políticas e econômicas que existem no Brasil, uma das coisas que mais eu acho que pega mesmo também é o transporte coletivo, porque é muito sobe, baixas e aí não se sabe direito, né, como administrar tudo isso. Dá uma redução e tal, mas a gente já está cascudo, né, como, né, nessa área, então a gente já tem uma facilidade de adaptação. A gente tem uma facilidade de adaptação e a gente está se adaptando a essa nova realidade e vamos tentar construir soluções em conjunto, né? Porque sozinho ninguém consegue nada. Então a gente sempre constrói, conversando com os nossos parceiros, com os nossos chefes, com o poder público, com as pessoas, com os nossos usuários, nossos trabalhadores, e a gente consegue encontrar solução para as nossas dificuldades. Sem dúvida, né? É verdade. Bom, e a gente já sabe, né, que o Edmilson é um grande empresário de Santa Maria, né? É um empresário de sucesso em Santa Maria, né? É vice-presidente aí do sindicato, da ATU, enfim, né? Sempre foi muito ativo dentro do transporte coletivo e dentro da comunidade de Santa Maria.
E nós também queremos saber um pouquinho, então, agora, né, a respeito do Edmilson pai, do Edmilson esposo, do Edmilson avô agora, né, também. Tá com uma menininha lá já de 7 anos, a netinha dele, né? Então, como é que é essa tua vida, não só da empresa, né? Não só de estar lá no transporte coletivo, mas também, né, do que você gosta de fazer nas suas horas de lazer? Bem, Marcelo, a experiência de ser pai foi uma experiência para mim maravilhosa, né? Sempre, acompanhei, né, a gurizada em todas as atividades, né, da vida. Hoje eles estão, Maria morando fora, não tem nenhum em Santa Maria, né? Então foi muito bom ter sido pai né, e colocar eles, abrir as porteiras do mundo para eles. Mas agora um fato novo, né, uma coisa nova, que é uma menina, né, a Mônica, que é minha neta, que é um momento maravilhoso, realmente, quando a gente está com ela, porque o pai tem toda a preocupação logística, vamos dizer. É verdade. Que não é só divertido. Tu recebe, tu tem o filho, mas tu tem os carnês também, né? Claro. É verdade. As faturas mensais para pagar. E a neta é um filho sem fatura, né? Então tu tá ali com ela, aproveitando. É um momento maravilhoso, né? A gente sempre tem, ela mora em Porto Alegre, eu e a Tânia sempre vamos lá, mínimo 2 vezes por mês ali, para a gente ter esse convívio. É muito bom, a gente tem um convívio muito próximo. No auge da pandemia ali, os pais são médicos, e ela veio, ficou aí 4 meses com a gente em Santa Maria. Então é uma relação muito boa, é uma sequência da vida da gente que a gente fica realmente maravilhado. Eu sou uma pessoa de hábitos muito simples. Adoro cozinhar, sou muito caseiro, gosto bastante de estar em casa. E o que você gosta de cozinhar? Eu tenho uma coleção de panela de ferro, então tu imagina, né? Eu imagino que eu jogo ali para dentro, né? Então, depois o cara faz lá, enfim, comidas um pouquinho mais elaboradas, uma comida mais campeira. Então a gente vai fazendo uma carne de panela bem gostosa. Então eu gosto de fazer de tudo um pouco. E gosto muito disso mesmo, né? É uma questão prazerosa, fazer um churrasco também com a família é muito bom. Adoro o meu esporte clube internacional, fui mais de 20 anos, fui cônsul do Internacional aqui em Santa Maria. Então tenho uma paixão assim, pelo meu clube, né? E a gente, né, sofre junto, comemoramos junto muitos títulos, tivemos muitas alegrias, tivemos algumas decepções, mas é a vida, né? E acompanho bastante, sempre que posso vou ao estádio. E no mais é viver a vida e, sabe, tenho uma pessoa muito boa do meu lado, muito amada, muito querida, que me ama muito e eu também amo ela, que é a Tânia, e a gente, né, sempre procura construir as coisas juntos, né? E facilita. E a gente hoje, como os filhos já estão independentes, então a gente é um facilitador da vida deles, né? Mas então, é bom, né? Claro. Então, pai, preciso, né, me ajuda. Hoje o meu filho me ligou de Portugal, porque o carro lá da empresa que ele estava, deu uma chuvarada lá e o carro parou e disse, o que pode ser? Eu digo, então... né? Vai lá, olha. Chego na empresa, não todos fora, senão 5 filhos e nenhum ficou com você na empresa. Isso. Então, mas é opção de vida deles, né? E a gente, então, hoje é um facilitador da vida dos filhos. E a gente aproveita bastante, né? Como eu te disse, sou caseiro, gosto de estar em casa, gosto de estar com a família, gosto de né, estar com os amigos também, né? A gente, né, tem bastante relacionamento, né, aqui na cidade, também fora da cidade. E é isso, é a nossa vida. São hábitos simples, mas que, para mim, são prazerosos. E também, né, pratico esporte radical, né, eu faço hidroginástica, né, 3 vezes por semana, e musculação também, né, então é uma coisa, né, bastante... agressiva. Bem radical. Bem radical, mas sabe? Tá certo, tem que fazer. Mas é o que nos mantém. Claro, com certeza, o exercício faz super bem. Isso. Super bem para a saúde e para tudo. Isso. Edmilson, muito obrigado por ter vindo até aqui no nosso Conexão Empresarial, por estar aqui conosco nos nossos estúdios. Muito obrigada mesmo por compartilhar toda essa tua história de vida, né? Toda a tua história empresarial.
né? Tenho certeza que as pessoas gostaram muito de conhecer um pouquinho mais do Edmilson e da empresa Gabardo. É uma satisfação, né, Marcela? A gente, né, que está junto aqui na nossa cidade profissionalmente. Eu já dei algumas entrevistas para Maricela nesses últimos quase 40 anos. Não vamos revelar, porque não vamos revelar bem, mas é mais ou menos por aí. Quase isso aí mesmo. Quase 40 anos. Então a gente, né, fica feliz de ver, né, todas essas coisas boas acontecendo, o Diário né, sendo uma entidade presente na nossa cidade e, né, e proporcionando a gente conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas, né, não imaginam como é que é o nosso dia a dia, como é que é a nossa vida e é uma satisfação. Obrigado para toda a equipe. Obrigada mesmo por compartilhar conosco. Nossa Conexão Empresarial fica por aqui. Esperamos vocês no próximo. Até lá. Você acompanhou Conexão Empresarial com Maristela Moura.